Cumprimento a igreja com uma boa noite na paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Que bom que você está aqui, né? Que isso mostra que o medo não te venceu. E nós temos falado muito isso aqui na igreja nesses dias, né? Hoje de manhã o pastor Wesley falou muito sobre isso, sobre o medo. Que o medo tem vencido a guerra com a população. E muitas pessoas estão confundindo precaução com medo e outros irresponsabilidade com precaução. Então eu acho que não pode ir nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Como diz o ditado, não é 8, é 80, tem que ter um ponto, que é equilíbrio. E a gente, né, como filhos de Deus, nós temos que ter esse equilíbrio. Não nos deixamos vencer pelo medo, mas também não somos irresponsáveis de cometer excessos. Vamos ter o equilíbrio, né? Feche os seus olhos, vamos orar nessa hora. Ó Deus, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Te damos graças, Senhor, por cada vida que aqui está. Por cada vida que está em casa, Senhor, vendo também através da internet. Que o Senhor possa tocar nas nossas vidas, nos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor possa falar, ó Deus, de uma maneira sobrenatural na vida de cada um. Deus, que nessa hora eu venha me silenciar, o Senhor venha falar através da minha vida, porque, ó Pai, o homem não tem nada para falar se do céu não é dado a ele. Então, ó Pai, que o Senhor possa me ungir, que o Senhor possa me encher, e que dos meus lábios saiam somente palavras que sejam de encontro aos corações deles, mas sejam enviadas pelo Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos realmente numa época difícil, que não é uma época inédita. A Terra já passou por outras pandemias, por outras epidemias, né? Teve aí uma gripe chamada gripe espanhola, que dizimou 1/3 da população mundial. E até meu pai esses dias estava contando que ele lembra do meu avô, do pai dele, dizer que as carroças passavam recolhendo os corpos das pessoas que tinham sido vitimadas por essa praga, por essa doença. Dizimou 1/3 da população. E depois já teve mais, e vai ter mais, infelizmente, porque a evolução do vírus, ele vai se adaptando, ele vai se alterando e vai ficando cada vez diferente, e aí vai acontecendo. Mas isso não pode trazer em nós um medo. É isso que eu quero falar nessa noite. Porque, né, eu tenho visto muito na internet, a internet é um campo fértil, né? Para bobagem, às vezes para as coisas sábias, mas para bobagem é uma coisa terrível. E eu estava até comentando com a pastora Matilde, como é fácil resolver o problema do mundo atrás de um smartphone ou de um computador. Como é fácil sentar aqui e escrever asneira como se fosse resolver o problema do mundo. Tá a discussão, vamos parar total, não vamos parar total, como se isso fosse uma coisa de se decidir, se fosse tão fácil decidir. Porque nós enfrentamos um vírus que é real, ele está aí, mas por outro lado nós temos uma economia que, se parar, ela vai prejudicar também da mesma forma ou mais. Então nós estamos nesse dilema e fica essa discussão. Aí você vê a internet, a discussão, inclusive gente da igreja, o que mais me entristece, eu falo, gente, não discute na internet. Não discute na internet, não dê mau testemunho. Porque fica uma discussão de internet, coisas que não vai evoluir, não vai alterar a situação da nação, você não vai melhorar o país, ninguém vai ler aquilo e vai mudar de opinião porque leu o que você escreveu, aí você fica debatendo uma discussão, uma coisa inútil e que muitas vezes dá mau testemunho. E não é tão simples, nós temos uma engrenagem, que se a engrenagem quebra um dente, né? Se ela quebra um dente, quem conhece aí talvez de caixa de marcha, quando quebra um dente, a marcha para de passar, o carro para. E a engrenagem da economia, se quebrar um dente, ela vai parar. Então, está vendo como é que não é tão fácil essa situação? Então, nós estamos vivendo esse momento conturbado. E esse momento conturbado está trazendo algo que é prejudicial, que é o pânico, que é o medo. E o medo está afastando o povo da igreja, o medo está afastando o povo do convívio. E olha, e o medo ele traz prejuízo maior, porque o medo ele traz
fraqueza interior, fraqueza do corpo, e a pessoa entra em pânico e vai procurar psicólogo e começa a ficar com problema de emocionais, vai suicídios e está uma catástrofe. E aí nós estamos entrando num período ruim. Então o papel da igreja está sim aberta. O papel da igreja está aqui para receber aqueles que precisam de uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de vamos juntos, nós vamos sair, nós vamos vencer esse momento. A igreja está aqui para isso, né? A igreja está aqui para isso. Não é hora da gente se acovardar, não é verdade? E aí eu estava, pedi a Deus uma palavra, quando o pastor falou, falei, Deus, me dá uma palavra, e Deus me deu uma palavra, e nessa palavra eu coloquei um título, e esse título, ele é simples, e eu queria só te perguntar, Deus te livra da crise, ou Ele te livra na crise? Aí, essa é uma diferença muito grande, porque às vezes a gente acha que Deus vai nos livrar da crise, não, às vezes Deus vai nos livrar na crise, e essa crise, ela está aí, não é verdade? E nós não somos imunes a ela, nós vamos passar esse momento ruim, a economia vai ser afetada, todos nós seremos afetados, eu já estou sendo afetado, porque eu trabalho como corretor de seguro, eu já tive 2 grandes contratos que foram cancelados. Por quê? Porque as empresas paralisaram, uma empresa com 25 caminhões, outra empresa com 8 caminhões, todos os caminhões estão encostados, elas pararam. Então já me afetou. Outros seguros que o pessoal está falando que não vai renovar, por quê? Porque a economia parou para ele não está vendendo, ele não tem como pagar. E de qual forma comigo, que aí eu começo também a restringir, e aí essa engrenagem vai sendo comprometida. Então isso vai nos afetar e nos afeta. Mas importa como é que nós vamos passar por esse momento. Porque nós temos um Deus que caminha conosco. E que isso não vai nos amedrontar, isso não vai me fazer parar e desesperar em pensar em suicídio. Não vou não. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, não peço que os tires do mundo, mas os livre do mal. E o mal para mim não é passar por dificuldade, o mal para mim é ir para o inferno. E lá para o inferno eu não vou. Eu vou passar por circunstâncias difíceis, mas lá na frente eu vou sair. Por quê? Porque Deus está comigo. E assim tem que ser com cada um de nós. Nós temos que ter essa segurança, que mesmo que venha a dificuldade, nós vamos enfrentá-la em Cristo e com Cristo. Essa é a nossa diferença. Nós não somos super-homens, super-mulheres, nós não somos imbatíveis, não somos intocáveis. O pastor falou isso lá no monte na sexta-feira, não é verdade? Nós temos problemas nas nossas casas, às vezes a enfermidade chegou na minha casa, em 3 meses levou minha mãe. Isso acontece. Nós não somos imunes, não somos, como o pastor Clark falava, aqui dentro não corre gasolina, não, aqui tem sangue. Então vai passar por situações. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E lá nós encontramos, sabe, apesar dessas dificuldades, nós vamos ter a nossa salvação, temos Cristo, temos paz, temos, sabe, a certeza do que, por mais que sejam as dificuldades, a vitória é certa. Amém? E eu estava lendo a Bíblia e lendo sobre Paulo, e eu achei um texto que eu vou te dar ele como para casa, porque como a gente não quer demorar, eu não vou ler o texto todo, que é o capítulo 27 inteiro, que é onde fala do naufrágio de Paulo. E é um texto que eu achei interessante para a gente falar, porque é um texto que, para mim, diz muito pelo esse momento que nós vivemos. Esse momento onde a gente está. Não é verdade? E eu queria falar com você sobre esse texto, mas antes eu queria também falar só um pontozinho, que teve também uma discussão na internet entre uma pastora de Belo Horizonte e um pastor lá de São Paulo, que a gente evita falar nomes, mas vocês sabem quem é. Tiveram uma discussão por conta de fé. Olha, irmão, a fé, ela não é natural. Isso o pastor lá de São Paulo tem razão. A fé, ela não é racional. A fé não é racional, a fé é sobrenatural. A fé é algo transcendental. Porque se a fé for natural, ela deixou de ser fé. Aí ela já passou a ser o quê? Um fato.
A fé não. A fé, em Hebreus 11, versículo 1, diz o quê? A fé é a certeza, todo mundo sabe, a certeza de coisas que não se veem, né? E a convicção de fatos que não também se veem. O texto é isso aí. É a certeza de algo que a gente não sabe. A fé é o que fez você sentar nessa cadeira. Você olhou ela antes? Quem aqui pegou a cadeira, levantou a cadeira, olhou se ela tem alguma rachadura, olhou se ela está bonitinha para sentar nela? Quem foi? Qual daqui? Ninguém, né? Todo mundo pegou, simplesmente sentou em cima da cadeira. E se ela tivesse trincada? Você tinha caído. Mas você tem fé que a cadeira está boa. E você sentou. Fé é isso, é certeza de coisas que não se veem. Uma coisa bem simples para te falar, né? Então a fé é isso. Então, irmão, a fé, ela não pode ser materializada, assim, racional. Mas o culto é racional. O culto é racional. O culto é sábio. O culto a gente faz de maneira racional. A gente não é irracional aqui de falar qualquer asneira. A gente não é irracional de pregar coisas que não são verdadeiras, apesar que tem gente. Mas nós aqui da nossa igreja, graças a Deus, temos pautado pela palavra. E nós temos tido a racionalidade de falar aquilo que diz a palavra com aquilo que está no momento atual. Não estamos sendo irresponsáveis de dizer para você que não existe nenhum problema. Existe sim, ele está aí. Mas nós temos também a fé de falar, enfrenta esse problema que você vai passar por ele e vai sair vitorioso. Essa é a diferença. Não é verdade? E nesse texto de Paulo, o Paulo mostra o naufrágio dele, onde tinha lá no barco, número de 276 pessoas. E nenhuma dessas 276 pessoas vieram a morrer. Por quê? Porque Paulo falou que ninguém morreria. Paulo, ousado na fé, na palavra que vem de Deus, na visitação do anjo, que o texto aí diz. Mas você não lê agora não, agora você vai para mim, depois você lê em casa, é para casa. Então vocês vão ficar lendo, aí vocês não vão pegar o que eu estou falando. É para casa, lê em casa. Depois nós vamos ler um pouquinho, mas você vai ler esse versículo todo em casa. Então Paulo teve a visitação do anjo que falou para ele, olha, vai haver um naufrágio e ninguém vai morrer. Tá? Por quê? Porque eu estou te avisando, Paulo teve fé para aceitar a palavra e caminhar. Mas eu queria um detalhe antes, que está no versículo 9 e 10. Eu queria que você abrisse esse aí para você ler. Atos 27, eu já falei, ué. Gente, falei sim, Atos 27. Falei não? Olha. Sobre o naufrágio, né? Mas o crente sabe que é Atos 27. A escola dominical sabe que é Atos 27. Quem vem na escola dominical? Quando Paulo estava caminhando, gente, ali diz que ele saiu para ir para Roma. Paulo estava preso. Então ele saiu para ir para Roma e no meio do caminho eles pararam. Por quê? Porque o mar estava um pouco agitado. Eles pararam numa ilha lá, num outro lugar, e lá eles pararam. E lá eles estavam decidindo se iam ou se não iriam continuar a viagem. E Paulo, sabiamente, chegou e falou assim, olha, no versículo aí, o que o Paulo fala? No versículo 9 e 10. Passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo as admoestava, dizendo, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para a nossa vida. Mas o versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Quer dizer, Paulo alertou sobre o perigo da navegação. Por que Paulo alertou? Porque Paulo tinha comunhão com Deus, ele sabia disso, porque os entendedores, os capitães falaram, não, podemos ir que não vai ser seguro, que vai ser possível, mas Paulo alertou, não vai ser danoso para todo mundo. E aqui que eu quero te mostrar, porque mesmo com essa palavra, eles decidiram ir, e eles entraram nessa viagem, e essa viagem veio acontecer o que Paulo tinha previsto, houve um naufrágio. E eles desceram e foram para a ilha de Malta. Irmãos, Deus permitiu que eles seguissem viagem. Deus não os livrou
da crise. A crise aconteceu, eles saíram, eles caminharam, eles foram. Então, Deus não os tirou da crise, Deus deixou que acontecesse o naufrágio. Deus permitiu que o navio viesse a pique. Deus permitiu que tudo acontecesse, que eles perdessem a carga, que perdessem a embarcação. Mas Deus não permitiu que eles fossem tocados por amor a Paulo, pela palavra de Paulo. Então, meu querido, nós estamos num momento de dificuldade na nação, no mundo. E nós temos que ter convicção e não ter medo de enfrentar essa tempestade, essa tribulação. Por quê? Porque Deus está conosco. Essa é a diferença, pastora Matilde, que eu falo, né? Nós temos que ter sim essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez de saber que nós estamos sim no momento conturbado, não é história da carochinha, isso não é mentira. Você não está vendo aqueles caixões de fantasia, você não está vendo 800, 700, 900 pessoas morrendo por dia por fantasia, isso tem acontecido e infelizmente pode vir a acontecer no Brasil, mas nós oramos para que não aconteça. Mas se acontecer, o barco vai afundar e ninguém vai se perecer. Por quê? Porque Cristo está conosco. É isso que nós temos que entender. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que ter essa fé. A gente tem que ter essa identidade dentro de nós, essa certeza, não somente no momento de facilidades, mas no momento de dificuldade. Hoje o pastor falou uma coisa que é verdade. Se numa pandemia, se num problema de um vírus, nós estamos nessa dificuldade toda e estamos tendo esse medo, na hora que a trombeta trocar, as pernas vão trombar uma na outra. E aí, querido, você fica. Porque quem tem o Filho tem a vida eterna. Essa é a certeza. Eu não sei se eu vou ser contaminado ou não. Acredito, né, que não. Mas acredito que se for, eu vou ser um dos 80% que nem se percebe. Por quê? Porque Cristo está comigo. Mas se não for, Cristo está comigo do mesmo jeito. Deus está comigo do mesmo jeito. Eu orei muito para que a minha mãe fosse curada. Mas aprove a Deus não curá-la. E Deus deixou de ser Deus? Eu vou fazer beicinho? Ó Deus, estou de mal. Ó Belém, Belém, você não salvou minha mãe. Uai, sai daí, fedor. O que é você? O que sou eu? Deus é Deus acima de tudo e de todos. Ele tem tudo determinado. Eu no velório, meu pai briga comigo, talvez ele esteja assistindo em casa, ele fala comigo, para de falar isso, mas é uma realidade. No velório eu falei, cada um de nós que aqui está, todos nós temos uma senha na mão. Todos nós temos uma senha. Eu não sei quem está com o número 1, mas todos nós temos uma senha na mão. E um dia essa senha vai ser chamada. E ela vai de corona ou de carona, ela vai de câncer, ela vai atropelado, assassinado, ela vai de idade, mas ela vai. Essa senha um dia ela vai ser chamada. Então não preocupa não. Não fica com medo antes da hora não, porque o dia que Deus vai te chamar, Ele vai te chamar. Mas por outro lado eu não vou antecipar esse negócio. Né? O meu número é 3.928. Para que eu vou puxar para cair para o número 2? Eu vou deixar na época. Está entendendo a diferença onde eu falo da fé com o equilíbrio e a prudência? Nós estamos num momento onde as autoridades sanitárias falam o quê? Afastam um do outro. Sente um pouco mais afastado um do outro. Não fica abraçando, não fica beijando. Não é isso que as autoridades sanitárias estão nos orientando? Irmão, eu não parei de trabalhar, porque eu não posso parar de trabalhar. Eu não tenho salário, infelizmente. Ou felizmente. Eu trabalho dentro de um banco. Eu estou dentro do banco todo dia. Entram inúmeras pessoas dentro do banco todos os dias. Que eu não sei quem é, não sei de onde vem, não sei como é que é a sua realidade. Então eu vou chegar lá e... Como é que você está? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Aí eu estou antecipando a minha senha. Aí eu estou sendo irresponsável.
Eu estou deixando de tomar os devidos cuidados em uma relação de fé um pouco irracional, porque fé não é isso. Nós vamos ver até o que Jesus nos ensinou. Nós temos que ter fé, nós temos que ter ousadia, mas nós temos que ter equilíbrio. Equilíbrio. Não podemos agir de qualquer maneira. Não podemos ser insensatos, né? Não podemos ser nécios. Nós temos que ser simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. É isso que a palavra nos ensina. Não é verdade? Então, nós vimos aqui isso que Deus não livrou Paulo dessa situação. Então, não se apavore. Mais uma vez, enfatizar isso. Não tenha medo, não tenha pânico. Tenha certeza que você vai vencer esse momento. Tenha fé naquilo que Deus te falou, que Ele vai te guardar, que Ele vai te preservar. Ele não te prometeu não te deixar passar pela circunstância. Ele prometeu te fazer ser vitorioso. Essa que é a diferença. E a vitória para cada um é diferente. A vitória para mim é alcançar salvação. Para outros talvez seja não pegar. Para mim é alcançar o meu objetivo final, que é o quê? Estar na glória com meu Pai. Sentado lá, participando das maravilhas do céu. Então, amado, não tenha medo, né? Não podemos nos acovardar por conta desse vírus. Não podemos também facilitar as coisas. Lá no Salmo 91, que está sendo muito dito, eu acho um texto maravilhoso. Então, principalmente algumas casas têm a Bíblia aberta com esse salmo lá, não é verdade? Você chega lá na casa, está lá aquela Bíblia grandona, e ele coloca o Salmo 91 e deixa lá aberto, como se aquela Bíblia aberta com o Salmo 91 fosse resolver a vida de todo mundo. Mas o Salmo 91 está sendo muito dito nesse momento. Olha, irmão, a pastora Matilde também me falou uma coisa que é a realidade. Às vezes nós buscamos, através da nossa alimentação, comemos mal, erramos na nossa alimentação, na nossa higiene, na forma imprudente de ser, e depois a gente põe a culpa em Deus. Deus não me guardou. Não, você foi irresponsável. Você comeu mal, você se alimentou mal, você dorme pouco, você faz tudo errado, e a culpa é minha. E a população brasileira, de uma maneira geral, você viu que também que agora eu só estou achando ótimo, sabe por quê? Porque eu não vejo mais ninguém falar que Jesus é gay. Ninguém mais falou que Jesus é gay, você já percebeu isso? Ninguém mais falou mais nada a respeito de Jesus, né? Para estar quietinho todo mundo agora. Ninguém mais blasfemou contra o nome do Senhor, ninguém. Está tudo quietinho. Agora a palavra de moda é fé. Adoro isso. Agora a palavra de moda na internet é fé. Ninguém mais tripudiou sobre o nome de Jesus. Ninguém mais ridicularizou Jesus. Está todo mundo agora pianinho. Por isso que eu falo, ninguém tem medo da morte até que ela bate na porta. Aí pia igual uma franga. Entendeu? Fica todo mundo morrendo de medo. Esses falastrão que blasfemaram como o nome de Jesus, está tudo quietinho, dentro de casa, trancadinho, morrendo de medo. É verdade, morrendo de medo. Agora que eu queria ver bater no peito e falar, não, Jesus não vale isso não. Jesus não vai resolver esse problema não. Não existe Deus não. Nessa hora até Deus passou a existir. Entendeu? O medo é tanto que Deus passou a existir na vida do povo. A fé. Irmão. Terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Não sei se isso é Deus que está colocando a mão, não. Mas também não duvido, não. Sabe, porque terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. De Deus não se zomba. Ninguém ridiculariza Deus e passa inerte. Ou nessa vida ou no porvir. Porque se ele passar inerte nessa vida, porque Deus não é vingativo, do inferno ele não escapa. Se ele não se reconhecer que pecador. Então eu vejo muito isso, sabe? Que agora até esses estão lá no Salmo 91. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Irmão. Salmo 91, versículo 10, né?
vamos 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à sua tenda. Por quê? Por que que isso vai acontecer? O versículo 11, ele te fala por quê. Por quê? Porque aos anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares com o pé em pedra. Ei? Pisarás o leão e a áspide e calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Irmão, Deus dá ordem sim aos anjos ao nosso respeito. Mas aí, quando eu pego esse texto para justificar a minha irresponsabilidade, aí eu vou chamar Jesus para você. Lá em Mateus capítulo 4. Vamos ler lá? Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, olha aí, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e o tomarão nas tuas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Ao diabo aí. Ao diabo aí. Tentando pegar Jesus num ato de irresponsabilidade, num ato de afrontamento a Deus. E outra, e olha que interessante, porque está escrito, não é que ele falou? Se ele falou que está escrito, ele tem que falar o que está escrito. Ele tem que falar o que está escrito. Faz assim com a Bíblia, volta lá no Salmo 91. Faz assim, ó. Salmo 91, você vai ler os dois ao mesmo tempo. Está escrito, não é que ele falou? Quando eu falo o que está escrito, eu tenho que falar o que está escrito. Então abre aí para a gente ver o que está escrito e o que está escrito. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Então volta lá no versículo 11, diz lá, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Aí está certo, tá? Até aí está certo. E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em algumas pedras. Opa, faltou aí. O diabo ele nunca vai falar com a palavra não completa, ou ele vai acrescentar alguma coisa que não tem. Porque aqui diz o seguinte, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Ele nunca falou para que nunca, como o diabo falou. Ele nunca falou. Aqui o diabo acrescentou a palavra nunca, que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus não falou isso, Deus não falou isso, a Bíblia não disse isso. Então às vezes podemos sim tropeçar em alguma pedra. Podemos sim passar por essa dificuldade. Aí o que Jesus falou quando ele usou o Salmo 91 para distorcer e para gerar em Jesus uma irresponsabilidade, um desafio? Jesus pegou e falou o que com ele aí? Vocês estão abertos? O que Jesus falou? Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, nós estamos numa pandemia mundial. Não tenta o Senhor. Seja responsável. Tenha fé, tenha coragem, mas tenha equilíbrio. Não haja de qualquer maneira. Não enfrente a pandemia. Não saia nessa rua aí abraçando todo mundo que você não conhece. Não saia falando com quem você não conhece. Toma cuidado. Vamos ter prudência, mas não transvestida de medo. E para terminar, o que eu queria falar para você, o que esses textos todos nos advertem, o que isso tudo nos fala, o que nós devemos aprender com isso tudo? Que primeiro,
O medo não pode fazer parte da nossa vida. Porque a Bíblia nos garante, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não vou ter medo de enfrentar. Eu não vou ter medo de andar pelo vale da sombra da morte, porque eu sei que Cristo está comigo. Eu sei que eu vou passar lá na frente. E eu sei que vai ser preparado uma mesa de delícias nas nossas frentes, para que nós possamos ceiar. Então eu tenho essa convicção. Eu tenho essa certeza. Aprendamos isso. Aprendamos a confiar em Deus, sim. Amém? Eu ando, irmão, mas eu não temo. Eu venço, porque Jesus está comigo. Mas aprendemos também que não devemos tentar a nosso Deus. Não devemos desafiar o nosso Deus. Vamos ter fé, vamos ter ousadia, vamos ter intrepidez, mas vamos ter equilíbrio. Amém? Você que está em casa, meu irmão, não tenha medo. Se você está em casa por medo, eu quero te falar uma coisa. Não confunda medo e prudência, porque prudência não é medo. A prudência não me permite deixar de fazer. A prudência eu faço tomando cuidado. É diferente de eu não fazer. Então, a prudência eu faço com cuidado. O medo eu não faço. Por quê? Porque eu tenho medo de que algo me aconteça. Então não tenha medo. Confie no Senhor. Confie no poder de Deus. Confie no que a palavra diz, que você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas nada temerei, porque o Senhor está comigo. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Seja intérprete, mas seja prudente. Seja equilibrado. Vamos manter as coisas no equilíbrio. Amém? Vamos orar? Vem cá, pastor Miranda, vamos orar por esse momento. Como nós temos feito, se você quiser ajoelhar, você se ajoelha, quiser vir à frente, você vem. Quer ficar de pé, fica, quer ficar sentado, senta. Fica à vontade, mas ore agora. Clame a Deus pela sua vida. Clame a Deus para te dar ousadia, para te dar intrepidez e para te dar equilíbrio. Pede a Deus para tirar o medo do seu coração. Pede a Deus para tirar a angústia do seu coração. Pede a Deus para tirar aquilo que não foi plantado por Ele na sua vida. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Ô Santo, Deus de amor, Deus de graça. Mais uma vez nós chegamos ao Senhor, meu Deus, com graça em nossos corações, clamando por tua misericórdia em nós. Deus, mais uma vez, Pai, confessamos ao Senhor que somos sim pecadores, somos falhos, mas que em nome de Jesus a tua palavra nos garante que o Senhor é rico em poder, graça e misericórdia. Pai, a tua palavra nos diz que o teu amor lança fora todo medo. Então, em nome de Jesus, papai, estamos aqui como igreja do Senhor, a ministrar, meu Deus, sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, sobre nossas vidas. Meu Deus, pelos 4 cantos da terra, o derramar do teu amor em nome de Jesus. Só assim, papai, temos a garantia, Pai, que o medo não fará mais parte de nossas vidas, é o teu amor. Pai, que em nome de Jesus, onde houver medo agora, que seja se enxertado pelo amor do Senhor. Deus, para o louvor e glória do teu nome, sim, nós declaramos que somos do Senhor, ovelha do teu aprisco. Então, em nome de Jesus, papai, derrama assim do teu amor, da tua graça, da tua unção. Pai, em nome de Jesus, que viemos tomar posse do teu Espírito, o Espírito de ousadia. Deus, que fruto do Espírito vem estar em nossas vidas nessa hora. Pai, caia por terra assim toda a covardia, caia por terra assim, meu Deus, todo o medo. Caia por terra, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Pai, traz luz às trevas. Pai, toda a trama, tudo aquilo que não vem do Senhor, meu Deus, sobre a terra, sobre a tua noiva, sobre o governo. Pai, em nome de Jesus, seja estabelecida a tua vontade. Tal qual, meu Deus, o teu servo pregou agora, quando aquele navio ali atracado, meu Deus, naquele porto. Meu Deus, em meio à discussão do qual o Senhor falou com o teu servo Paulo, que seria sim, papai, que haveria prejuízo, mas que não haveria morte.
Mas como era propósito, Senhor, que aquele navio, meu Deus, fosse sim afundado, e o teu povo, meu Deus, fosse aquela ilha, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, em nome de Jesus, sabemos que os planos, os propósitos do Senhor jamais serão frustrados, que o Senhor é Deus, todo o controle está nas tuas mãos. Deus, aquele navio saiu porque como eu falei com a tua serva agora, aquele porto não era apropriado para tamanho aquela embarcação. Então, que em nome de Jesus viemos sim, papai, ter discernimento, que o Senhor esteja derramando discernimento e Espírito sobre nossas vidas. Deus, que nós viemos sim desperta o que dorme. A tua palavra, papai, nos garante sim, que todo o controle, todo o poder estão nas tuas mãos. Deus, aquele navio partiu sim dali, não deram ouvido a Paulo, afundou, meu Deus, chegou ali naquela ilha, meu Deus. Todos do qual saíram naquele navio, nenhum morreu. Paulo ainda foi picado por uma serpente. Houve levante que falou, poxa, não morreu ali no naufrágio, vem morrer aqui. Ô pobre homem, e o Senhor honrou aquele homem. Deus, o Senhor levantou-lhe provisão, até o próprio navio o Senhor levantou para que seguisse viagem. E que em nome de Jesus, papai, todo levante, a começar, meu Deus, todo levante das trevas contra a tua igreja, tudo aquilo, meu Deus, que tem sido intentado, meu Deus, contra a tua igreja, contra o governo deste país, dessa nação, em nome de Jesus nós repreendemos agora, em nome de Jesus, declaramos o teu amor, a graça do Senhor sendo derramada aqui de forma copiosa. Pai, a começar deste lugar, levanta homens e mulheres do Senhor, guerreiros do Senhor, os corajosos do Senhor, meu Deus, tal qual os 300 de Gideão, Pai Santo, que seja sobre a face da terra em meio à tua igreja, para o louvor da tua glória, e que venhamos ser enxertados na videira verdadeira de Cristo em João 15, para o louvor e glória do teu nome, e vamos sair daqui hoje melhores do que entramos, meu Deus, e que seja uma unção de forma poderosa, meu Deus, não somente aqui, mais uma vez pelos 4 cantos da terra, que haja um mover santo do Senhor, que venhamos sim preferir ser santo como o Senhor é santo, Pai, e sermos cheios do teu amor, cheios da tua graça, e assim, papai, como diz o teu servo, prudente assim, cuidadoso assim, simples, mas com ousadia nos corações. Saber que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos chamou um dia, nós atendemos ao chamado do Senhor, entramos, meu Deus, no barco do Senhor. E muitos não procurarem conhecer ao Senhor, mas como diz a tua serva, o coração dela borbulha, será assim tempos de avivamento, tempos de voltarmos para o Senhor. Voltai para mim e eu voltarei para vós outros, diz o Senhor, para o louvor e glória do teu nome. Pai, essa palavra seja sobre a tua igreja. Estaremos voltando para o Senhor sim, te amando, te adorando, temendo ao Senhor, buscando o Senhor na tua palavra, no jejum, na oração, e sermos melhores para o louvor e glória do teu nome. Assim, com certeza, papai, seremos sim os teus filhos, e o Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. É a oração que fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. A salva de palmas para Jesus. Amém. E para a gente terminar, em cima disso tudo, eu queria ler para vocês uns versículos que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pega essa palavra no seu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura, nem o coronavírus, nem doença, nem câncer, nem nada nos separará, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Pastor Daniel. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta, que de repente tem alguém aqui no nosso meio, que o medo está falando mais alto. E que de repente, você também está afastado dos caminhos do Senhor, ou não conhece esse Jesus que nós estamos falando aqui. De repente você não sabe quem que é esse Jesus, você só ouviu falar dele, mas você não sabe quem que é ele, você não sabe, você não conhece ele de perto, você não tem esse conhecimento. Então eu queria te perguntar, tem alguém aqui no nosso meio que quer conhecer esse Jesus e entregar a sua vida para ele como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém? Vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Eu não estou falando do Jesus histórico, eu estou falando do Jesus da história. Aquele que é vivo, aquele que tem boca para te falar, aquele que tem ouvido para te ouvir, aquele que tem braço para te abraçar e aquele que anda com você em todos os momentos. É esse Jesus que eu estou te apresentando. Quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém? Todos nós, se a trombeta tocar, não vai bater o joelho não, Vai subir? Tem certeza disso? Tem essa convicção? Amém? Aniversário? Cristiano, vem cá, aniversário seu, vamos orar. Pastora Matilde olha por ela, por nós e dá a bênção apostólica. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais um ano, Pai, de vida, mais uma primavera, que o Senhor possa dar a ela paz, alegria, saúde, prosperidade, que a unção do Senhor, Pai, venha a ser normal na vida dela, que o Senhor possa proteger não só ela, mas a casa dela, a família dela, o esposo, a filha e os seus familiares. Nós abençoamos com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Te dê muitos anos de vida, paz, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor tem guardado o teu povo, eu sei que o Senhor tem olhado para cada um de nós, mas nessa noite eu quero pedir ao Senhor um cuidado especial, que o Senhor possa guardar cada um, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam saber que o Senhor é Deus, que é o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos livra. Abençoe esse povo, Pai, assim como o Senhor os trouxe guardados, protegidos, o Senhor possa levá-los em paz e em segurança, que a paz do Senhor, o amor do Senhor que excede a todo entendimento, seja com todos vós, agora e para sempre. Deus te abençoe. Vai na paz, em nome de Jesus.